Fala, galera! Olha eu aqui de novo para vocês. Que privilégio poder voltar aqui para poder trazer essa live muito legal. A live de hoje fala de um assunto sério, mas a gente vai tratar desse assunto aqui com leveza também, para poder levar aí para vocês informação, cultura, conhecimento sobre esse tema. Vamos falar de racismo e fascismo. Poxa, que privilégio a gente poder falar de um tema que está sendo muito discutido no mundo todo, com os diversos acontecimentos que a gente está vendo no mundo inteiro, não é? Então, para vocês e com vocês aí do outro lado da tela, isso tudo vai ser muito discutido. Mandem suas perguntas para a gente, façam muitas perguntas para a gente poder aproveitar bastante sobre esse assunto, tá certo? E com a gente, duas cabeças brilhantes que vão falar sobre esse tema. O tema central são dois substantivos, um masculino e um feminino. Regime de exclusão, tá certo? Com os subtemas, como eu já falei, racismo e fascismo. Para apresentar, primeiramente, né, com muita honra, a gente traz aqui na nossa live Tiago Medeiros, o nosso professor Tiagão, professor de História. Eu estou dando aqui uma lida na pesca, porque o currículo do homem é grande, velho. É um privilégio, uma honra ter esse crânio aqui na nossa discussão. Ele é em educação e o nosso queridíssimo professor de História de lá do colégio, né? E o convidado também, não menos importante, porque é ex-aluno da escola, então mora no nosso coração, tá? E também um excelente currículo que eu vou ter que pescar também, porque o cara tem uma vasta história aí no campo, né? Ele é Ricardo Conceição, tá? Ele é psicólogo, ele é psicanalista, tá? E um interessadíssimo no tema do racismo, tá certo? Então, aproveitem bastante a live, aproveitem, discutam bastante, perguntem para você ter conhecimento, ok? E muito importante, lá no final a gente vai ter o quê? Sorteio! Sorteio de um card do Netflix, galera, no valor de R$ 50, tá? Eu vou dizer aqui rapidinho as regras para a gente poder jogar duro na nossa live. Você vai ter que seguir, prestem atenção nas regras, olha só. Você vai ter que seguir os perfis oficiais do Instagram do @CNSC Salvador. Você vai ter que seguir o perfil do @Tintananquim, tá? Curtir a foto oficial do sorteio publicado lá no Instagram do perfil CNSC Salvador. Realizar um comentário marcando as hashtags @regime de exclusão, @livecnsc, desculpa, arroba não, hashtag regime de exclusão, hashtag livecnsc e hashtag CNSC. Marcar 3 amigos por comentário, não vale repetir os amigos no comentário, tá? Exemplo de comentário, por exemplo, vou assistir Netflix, @regime de exclusão, hashtag livecnsc e hashtag CNSC. Não sei por que eu estou com arroba na cabeça, só estou dando nome de perfil, mas é hashtag para você marcar e participar desse sorteio massa, beleza? Vamos dar boas-vindas para meu amigo Tiagão e para meu amigo Ricardo. Vamos lá? Cadê vocês? Tiagão, Ricardo. Vamos Boa noite, Vitão. Boa noite, pessoal do Colégio Nossa Senhora da Conceição que está aqui prestigiando a gente hoje. Que oportunidade massa, né? Que oportunidade bacana que a gente está tendo de discutir esses temas que são importantes, que fazem parte da nossa vida. E a gente está preparado e animado para entregar o que a gente tem de melhor aqui hoje.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Thiago. Antes de mais nada, agradeço ao convite. Muito bom poder retornar à casa, falar aqui no ambiente do Nossa Senhora da Conceição, junto com o Thiago, que antes de ser professor de vocês, já foi meu colega de sala, e já naquela época já dava aula para a gente. Então, é realmente uma satisfação e uma felicidade estar aqui convosco. É para vocês verem, né, que assim, quando fala assim, Thiagão, você tem 10 anos, 20 anos de experiência, eu sempre vou dizer isso, é porque eu comecei novo demais. Né? E aí a gente vai dando um nó na linha do tempo, né, e colocando ela no shape que a gente gosta, né? Bom, é isso, né? Nós vamos cumprir a nossa missão que temos aqui hoje de discutir essas situações que cada vez mais, e isso é muito infeliz, é uma afirmação muito infeliz que a gente tem que fazer, mas cada vez mais fazem parte da nossa vida. Quando a gente está falando desses regimes de exclusão, né, que estão deixando uma margem cada vez maior para pessoas serem excluídas. E isso não é uma questão apenas do Brasil, é uma questão do mundo, é uma questão, podemos dizer, até do universo, não sei. Mas é uma coisa que está fazendo parte do cotidiano do planeta Terra. E por isso que a gente está discutindo isso aqui agora, né, Ricardo? Sim. Eu não sou muito dado, não sou muito afeito, Thiago, a lives, mas eu não pude recusar o seu convite, porque o momento urge que a gente dê esse passo à frente e diga o que a gente pensa. A gente precisa se ver, a gente precisa falar, a gente precisa tensionar esse já tenso debate, porque não podemos deixar passar esse momento tão útil de se colocar isso, porque agora com a morte do George Floyd, agora com a visibilidade que toma a morte de tantos das nossas crianças negras, esse é o momento de a gente se colocar, esse é o momento de a gente poder ver um no outro o quanto aturdido ficamos, né? O quanto isso nos toma. A gente precisa, então, agora se colocar, dar esse passo. Vamos que vamos. Eu não sei como a gente pode começar. Eu sugiro o seguinte, eu vou falar um pouco para o pessoal de como é que eu vim parar aqui. Eu sou psicólogo, psicanalista, e fico atento a esse debate, né? Por ser negro, porque eu escuto as pessoas em consultório falar de suas saúdes e vejo o quanto isso importa, o racismo, né? E aqui a gente vai tratar do racismo, do fascismo, ou seja, o quanto esse sistema de exclusão, esse regime de exclusão, o quanto isso importa para a nossa saúde. Eu fico bastante atento a esse debate, portanto. Quando o Thiago me convidou inicialmente, ele falou que falaríamos sobre o racismo, o fascismo, e confesso, eu inicialmente fico mais interessado em debater o racismo. Não obstante, estamos falando da mesma lógica que cursa em ambientes diferentes, né? Esse é o momento oportuno, porque nós ficamos tomados, né, por tudo que tem acontecido. E em conversa com o Thiago, a gente acabou decidindo por dar o pontapé inicial a esse debate através de um termo que em conversa surgiu e o Thiago acabou gostando bastante, que é o termo o paradigma do bom, né? Eu acho que um pouco do que está em vista agora, em questão agora, Thiago, eu não sei se você me acompanha, é o nosso pacto civilizatório. Ou seja, a gente precisa começar a debater, a gente precisa começar a falar que a gente topou fazer um pacto civilizatório que compreende alguns como bons e outros como não bons, alguns como humanizáveis e outros como desumanizáveis, alguns como que podem e devem ser inclusos e outros não. E eu passo a bola para você, para eu não falar tudo que me ocorre, para que a gente possa fazer essa interlocução. É interessante, Ricardo, você está falando do pacto civilizatório, e aqui agora eu vou invocar os meus alunos do 8º ano, né, e os que foram meus alunos do 8º ano passado. O primeiro sinal, o primeiro momento, na verdade, em que a gente se reconheceu como pessoas que fizemos um pacto de convivência foi no iluminismo francês do século XVIII. Tá? Jean-Jacques Rousseau escreveu lá o contrato social, né? Que ele não inventou isso, nada mais ele fez do que registrar, né, digamos assim, no cartório da história, né, esse mecanismo de convivência, que é o contrato social, que também está aí dentro desse lance do pacto civilizatório que você está colocando. Porém, vale lembrar que lá nos escritos de Rousseau do século XVIII, ele não estava admitindo esse tipo de conduta.
ele não estava autorizando as pessoas a se sobreporem às outras, né, a se colocarem em uma escala de valor maior que as outras, e principalmente ele não estava incentivando isso, tá? Isso foi uma questão que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, principalmente após o advento do capitalismo, sobretudo após a Revolução Industrial na Inglaterra do século XVIII, né, que a partir da Revolução Industrial Inglesa a gente começou a ter mais nítida as diferenças de classes sociais, né? Burguesia, que a gente vai entender aqui agora como os patrões, donos de fábricas de um lado, e os trabalhadores do outro. Claro que desde o século XVIII para cá, a gente teve novas fatias sociais em desenvolvimento. E essas novas fatias sociais serviram de motor para a geração de novas segregações sociais em movimento. E vale lembrar que ainda anterior a esse processo europeu do século XVIII, aqui no Brasil já tínhamos um grande e gravíssimo mecanismo de segregação que já estava acontecendo há cerca de 250 anos, que era a escravidão. Tá? E aí esse processo foi se ampliando para todo o resto do planeta, por assim dizer, né? Porque com o advento do mundo do capital se criou um estilo de vida, se criou o paradigma do bom viver, e esse bom viver ele é protagonizado por bons seres humanos, por bons modelos sociais, né? E que esses precisavam ser incentivados, enquanto que os outros que não vou nem dizer que não se encaixavam, mas enquanto que os outros modelos sociais que não eram encaixados dentro desse paradigma precisavam viver na sua segregação. Sim. Eu trago à baila para a gente continuar a pensar isso, que é esse sistema que exclui, essa forma de se organizar socialmente que inclui e exclui. Eu traria à baila, Thiago, a ideia de que o mundo ocidental, eu não sei se eu retomo muito atrás, mas eu gostaria de fazer a linha que é a seguinte: o mundo ocidental ele se organiza, né, de forma a modo a lógica aristotélica, né? A gente entende se A, então B, ou seja, trazendo para o nosso assunto, se bom, então não mal. Se a gente entende que A aqui seja bom, segundo essa lógica aristotélica, esse bom não pode ser mal, precisa haver, portanto, fora de si o mal. É um pouco disso que a gente tem lidado, quer dizer, o bom é o lugar esse lugar do bom, né? A gente pode trazer, inclusive, para pensar melhor, a ideia do cidadão de bem. O cidadão de bem é aquele que reúne em si as condições do bom viver, como você diz, e ele, não podendo ser mal, sendo bom, ele pode ver fora de si o mal. E para tomar como parâmetro agora a nossa realidade brasileira, a gente tem aqui a nossa representação social, né? O nosso imaginário social dá conta de que tão bom, tão boa é a pessoa, quanto mais desses caracteres ela preenche. O bom nosso é homem, branco, católico, hétero, sem deficiência física, magro. Então, na medida em que a pessoa se distancia, digamos assim, desse ideal do bom, mais à margem da humanidade, se posso assim dizer, ela fica. Ou seja, a gente topou fazer esse laço social dessa forma. Há quem fique desumanizável e há quem fique dentro do que se espera como bom. Eu não sei se assim me alongo muito, mas eu traria o exemplo de algo que aconteceu nas redes, talvez muitos de nós tenhamos visto, que foi uma pessoa, uma mulher branca, chamada Luísa Nunes Brasil. Ela, repercutindo ela própria aquilo que estava em ebulição, quando da morte do George Floyd, ela falou algo do que ela pensava. Isso eu trago à baila para que a gente possa pensar o que é o paradigma do bom, né? Esse que é o pontapé inicial da nossa conversa. Bom, ela disse que não via por que as pessoas estavam repercutindo tanto isso, porque o racismo no Brasil é algo natural, é algo que era assim, algo de um mecanismo de defesa, a partir de quanto a maior parte dos crimes era cometido por negros. Então, ela colocava na monta de uma coisa estatística, ou seja, como a maior parte de nós
a maior parte dos negros, né, comete crimes, então é natural que a gente sinta, que a gente aposte no racismo como estratégia de lidar com o outro, né? E para a gente poder pensar melhor esse paradigma do bom, veja, o paradigma do bom é aquilo que aliena a pessoa, né? Aliena a pessoa de si e aliena também no nível mais macro, e eu vou falar sobre isso. A Ana Paula, como ela predispõe-se a ver fora de si o mal, o negro, portanto, né, nesse caso, ela pôde fazer a operação que é a seguinte: eu faço um recorte da realidade e ponho para fora de mim, ou seja, ela, para poder ver no negro o mal, ela teve que não ver, né, que o Holocausto foi feito por brancos, né? Ela precisou não ver que as guerras mundiais foram feitas por brancos. E para trazer para o nosso ambiente mais íntimo, a corrupção no Brasil, que é assim, uma estrutura grande e que se nos desenha já há algum tempo, ela acontece no âmbito da política, e esse é só um exemplo para ilustrar, que é o lugar onde só tem acesso branco na estrutura que somos. Quer dizer, para ela poder justificar que o racismo é algo normal, ela precisa se esquecer que a infração da lei não tem a ver com a etnia, mas tem a ver com os acessos que cada grupo tem. O negro é marginalizado, tem acesso a certo tipo de infração e o branco a outro. Então, é um pouco do que me interessa comentar aqui com você quando falamos sobre o paradigma do bom. O paradigma do bom, e essa é a atenção que eu quero trazer. O paradigma do bom não é algo pelo que a gente se beneficia, é algo pelo que a gente padece. Me diga o que é que você pensa. É exatamente isso, porque assim, em ambos os temas que a gente tem aqui na pauta de hoje, essa questão paradigmática, ela se aplica muito bem. Uhum. No movimento fascista, que teve ali sua raiz, Europa, tá, início do século XX, e aí para ser assim ainda mais específico, Itália, entre as duas guerras, tá, entre 1918 e 1939, tá, sempre esteve em questão esse shape social aceitável, que é o que a gente está dando aqui o termo técnico de paradigma do bom. Por outro lado não. Para completar isso, você tocou no aspecto da lembrança social, né, que essa moça fez. E ela nada mais fez do que aquele lance de que todo processo de lembrança, por uma questão de lógica, também é um processo de esquecimento. Ao lembrarmos de um, estamos automaticamente esquecendo de outros. E ela fez isso de uma maneira... Faz, né? Exatamente. E ela fez isso de uma maneira, não sei se intencional, não vou aqui ficar tentando debater muito o que é que ela quis dizer, né? Até porque ela vai simplesmente dizer que não quis dizer isso e a gente vai perder um pouco, né, as forças, tá? Mas ela fez exatamente essa descrição que você está trazendo, né? Todo ponto de vista é visto de um ponto, né? E aí ela decidiu fazer a opção que nos é mais comum e não normal, tá? E eu sempre bato nessa tecla com meus alunos. A gente se adequou, a gente acostumou no Brasil a entender que as coisas que acontecem frequentemente são normais, e não são. Ou não são necessariamente. As coisas que acontecem com frequência são coisas comuns. As coisas que acontecem dentro das normas é que são normais. Só que como a gente tem aqui uma visão um pouco ambígua, um pouco frágil desse aspecto normativo, né? Pelo menos do ponto de vista da macroestrutura social, melhor dizendo, do ponto de vista legal, a gente faz essas confusões às vezes. Nem sempre o que acontece frequentemente é normal. E aí a galera passou a entender que sim, que fazer qualquer tipo de segregação, né, seja ela de todos os tipos, mas hoje aqui a gente está centrado na questão do fascismo e do racismo, de que isso é uma coisa normal porque ela acontece com frequência. Bom, se ela acontece com frequência, ela é comum. Mas se um erro acontece com frequência, ele não deve ser transformado em acerto. Se uma falha que acontece com frequência, ela não deve ser tomada como algo aceitável. Se eu falhei muito, quer dizer que eu preciso melhorar muito. Isso não quer dizer que eu sou assim, se eu entendo aquilo como um falho. Mas acontece que, para efeito de exemplo, uma das principais características que os regimes fascistas europeus tinham era a normalização das desigualdades.
Sim. Era você analisar as desigualdades que se desenvolvem na sociedade como coisas normais. E aqui eu estou trazendo o normal no sentido denotativo, normal de normal mesmo, daquele que está no dicionário, como afirmei recentemente, aquilo que está dentro das regras. Acredite se quiser, recentemente uma pessoa me falou assim, 2 pontos, abre aspas, e eu preciso ser muito claro com as aspas. Uhum. Os portugueses, eles escravizaram os africanos, mas não foi uma questão de aproveitamento, não foi uma questão de má intenção. Eles apenas cumpriram seu papel. Fecha aspas. Uhum. É disso Quer dizer, essa pessoa está me dizendo, né, que esse grande processo de exploração, que tanto do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista qualitativo não tem precedente na história, foi apenas umas pessoas cumprindo os seus papéis. E aí o que eu fico pensando? Bom, essa pessoa que me diz isso, ela acha que o português está apenas escrevendo a sua história, escravizando pessoas. E aqueles que foram escravizados também só estavam escrevendo a sua história. Ou seja, não há exploração, não há sofrimento, apenas uma biografia em desenvolvimento. Parece ser uma rima, mas é uma coisa triste. Mas assim, as pessoas passam a normalizar, as pessoas passam a não se chocar com os prejuízos acumulados ao longo da história. É trágico dizer, mas aparentemente esses prejuízos, essas frustrações e essas feridas só doem quando é conosco. E aí, cada vez mais, quando a gente se distancia desse pensamento social, que por definição é um pensamento coletivo, mais a gente se aproxima de um pensamento individual, que por tabela não é social. A música que eu escuto na minha casa, no meu fone de ouvido, é um direito meu e pronto. Aquilo ali não é social, aquilo ali não é coletivo, aquilo ali é meramente individual. Sim. Só que nós vivemos nessa dualidade 24 horas. Nós, ao mesmo tempo, somos individuais e coletivos. Do ponto de vista matemático, o coletivo ele é a soma dos individuais. E eu acho que, de qualquer ponto de vista, é isso mesmo. Um conjunto ele é sempre formado por elementos, não dá para pensar de outra forma. Né? Mas a gente estabeleceu esse paradigma do bom, que é o que a gente está abrindo aqui a nossa discussão, e a gente também normalizou o fato de que alguns vão ficar dentro desse paradigma e esses, consequentemente, vão se sentir satisfeitos e vão achar que a sociedade segue a pleno vapor. Eles não querem que ela mude, por isso que muitas vezes eles estão encaixados na prateleira dos conservadores, que são aqueles que não querem que nada mude. E os que estão de fora, estão de fora. E quando eles gritarem, a gente vai dizer que eles são rebeldes. Ou bárbaros. Sim, e daí vem o termo fascismo, vem de feixe. Fascismo, fascismo, feixe. Quer dizer, o regime daqueles que estão no meio dos nossos, digamos assim. Fazemos, então, os nós e eles. Quando você fala, Tiago, da Luísa, que foi o exemplo que eu trouxe, e quando você traz também esse exemplo da pessoa de quem você falou, a gente pode incorrer na dúvida se é voluntário ou não essa postura, né? Essa postura que não quero tensionar demais, mas é uma postura fascista, né? Postura fascista. Ou seja, foi uma atrocidade cometida por brancos. Então foi um ato de escrever a sua história. Atitudes feitas por negros, e a gente está falando de racismo, além do fascismo, né? Atitudes feitas por negros, não, isso aí justifica o nosso racismo. É disso que a gente trata, né, aqui. E sobre a voluntariedade do ato racista, eu trago o conceito do Silvio Almeida, que é um intelectual negro que tem sido muito discutido hoje, que traz alguns elementos, né? O racismo, para que a gente chame ele de estrutural, e a gente estaria falando inclusive de uma outra coisa, algo maior, passa por isso que é a normalização, né? Que é isso que você me falou e chamou a atenção. Veja, o racismo, para ser estrutural, ele deve ser uma discriminação sistemática. Isso. É algo que acontece sempre, e normalizado, né? Sistemático. É fundamentado na raça, cursa consciente ou inconscientemente. Então, quando uma pessoa não tem consciência do que faz, não por isso ela não está dando corpo a uma situação racista, né? E eu acho que é bom que a gente possa conversar nesses termos, para que a gente não fique mais na dúvida se do que a gente vive é ou não racismo, né? Eu acho que é o tempo de a gente dizer que é racismo. E é o momento que, uma vez a gente entendendo que a gente vivencia um racismo estrutural, a gente parte daí as nossas discussões. É por isso que estamos aqui hoje, né?
para poder criar espaços de discussão e para colocar essa palavra nesses termos em curso. E, por fim, culmina nisso que a gente chama de racismo estrutural, a desvantagem de uns e a vantagem de outros. Encaixa-se bem. Portanto, eu fiquei feliz quando você coloca essa conversa em termos de regime de exclusão. Diga. Assim, eu concordo 110% com o que você está falando, e tem uma questão. Muita gente se questiona o que seria esse tal de racismo estrutural, sim. Que proporciona tantas experiências cotidianas, né? E a gente vai até falar sobre isso daqui a pouco. Sim. Mas, para tentar ser assim bem didático para quem está assistindo a gente aqui agora, que, enfim, eu estou entendendo que é uma diversidade grande de pessoas, bom. O racismo estrutural, para ser assim bem sucinto, ele é aquele racismo que é proposto pela estrutura que a gente vive. E que, se ele é proposto pela estrutura, não necessariamente ele é a intenção minha ou sua. Ele é resultado da estrutura. Não necessariamente, mas pode ser, viu? Isso que eu estou pensando, não necessariamente. Tá? E o que é isso? Estrutura, o que é isso? Estrutura é tudo que está ao nosso redor. Né? Todas as nossas instituições, né? Eu estou falando de polícia, serviço de saúde, serviço de educação, toda a nossa classe política, né? E que vão gerando, e que essas estruturas vão se somando e vão gerando para nós valores. Sim. Vão gerando valores e crenças sociais. Né? Então, assim... Oi? Continue, desculpe. Né? Então, assim, esse racismo, ele não é somente aquela experiência de racismo que a gente mais costuma vir à nossa cabeça quando a gente pensa em racismo, sabe? Sim. E tem muita gente que fala assim, não, velho, mas o cara nem falou que não gosta de preto e tal. Calma, não precisa ser essa coisa tão explícita, e que hoje é socialmente muito inaceita, mas também é combatida. Não precisa ser só esse exemplar ipsiliter para que ele o seja. Sim. Eu até de vez em quando faço algumas analogias com a clínica médica, né? Nem todo paciente vai chegar com sintomas claros. Sim. E o profissional está ali para trabalhar aqueles que chegam com sintomas claros e aqueles que não chegam. Tem pacientes que aparecem com todos os sintomas indicando uma coisa e tem outra, sabe? Então, assim, as pessoas costumam pensar... atenção para o fato, para o fato de que, veja, essa flexibilização ocorre, eu vou deixar você terminar, porque eu também quero falar sobre esse tema. Só queria fazer um parênteses. A flexibilização das dignidades ocorre de uma forma tal que, olha o que está posto aqui. Ele nem falou que não gosta de... Quer dizer, o preto, o negro, não tem o direito de sentir-se aviltado, a não ser que aquilo contra ele seja feito seja explícito. Explícito e questionável. Entende? Falávamos sobre isso outro dia, que é muito difícil você ir numa delegacia depois de ter sofrido uma atitude racista e prová-lo, né? Não obstante, a gente vivencia um racismo trivial, do dia a dia. Mas eu falo mais depois, eu queria te ouvir mais. Não, mas é justamente isso. E interessante que as pessoas, a estrutura ela é tão forte que as mesmas pessoas que por vezes questionam se aquilo foi racismo ou não, são as pessoas que o cometem. Então é mais ou menos que você deixar com que o criminoso decida se foi crime. Ou seja, perfeitamente isso. Essa conta não vai fechar nunca, sabe? Isso nunca, a gente nunca vai chegar num consenso se o agressor vai decidir se aquilo foi agressão. Sabe, Tiagão, professor Tiago, eu trabalho com a escuta, né? Isso. Quando eu escuto uma pessoa me dizendo não, mas eu não sou racista, não, mas não foi uma atitude racista, ou negando qualquer outra coisa, veja, só precisa defender-se de algo que a priori sequer foi dito, né? Você é racista? Não, ninguém disse isso, né? Só precisa defender-se de algo quando você já conjuga isso em si, consciente ou inconscientemente. Quando a pessoa diz assim, não, mas tal coisa não foi racista, mas quem disse que foi de início, né? Isso é antes uma defesa, sabe? É preciso a gente estar atento aos lugares que são conjugados nas falas. Mas sim. Exatamente. E assim, até em outros regimes de exclusão, para me agarrar um pouco na pauta e não frustrar a audiência, isso se expressa. Porque, do ponto de vista do que a gente está pensando hoje, o fascismo, ele precisou, sobretudo, se agarrar à estrutura, modificá-la para que ele se propague.
Só para se ter uma ideia, Mussolini dizia: o Estado tudo é. Então, quer dizer, claro que isso me lembra um pouco a filosofia clássica, né? Parece um discurso um pouco socrático até, quando ele fala: o Estado tudo é. E aí o que é que acontece? Ele tira a responsabilidade da tragédia das costas dele e coloca no Estado. Mas, se esse Estado que tudo é for vitorioso, o rosto da fotografia histórica vai ser o dele, sabe? Porque o Estado não tem face. Né? Então, assim, é uma estratégia muito fácil de ser percebida hoje, claro, a 40 anos de distância, 40 anos não, a 60 anos de distância, tá? 70 anos, desculpa. Tá? É muito fácil de ser analisada hoje, mas era muito próprio, era muito próspero se agarrar à estrutura, né? Porque quando você se agarra à estrutura e modifica, você deixa de ser responsabilizado. Se der ruim, a culpa é da estrutura. E aí, quando a gente pensa no racismo estrutural também, agora saindo do fascismo e fazendo essa ponte, que é o que a gente vai fazer muito aqui nessa live, esse racismo estrutural, né, ele, claro, ele é cometido por pessoas, isso não resta a menor dúvida, inclusive para quem já fez alguma leitura ainda que breve sobre racismo, já deve ter se caído nessa pauta que o Brasil é um país do mundo que não tem racista, mas tem racismo, né? E nós somos isso porque aqui esse racismo ele não é necessariamente pessoal, mas ele é sobretudo estrutural. E por sê-lo dessa forma, ele se despersonifica. Mas a gente precisa lutar para que ele não se desresponsabilize, para que aquela pessoa que mesmo sem uma intenção clara, e aqui eu vou abrir aqui na margem de caixá-los todos como suspeito, para não ser aqui juiz, né, de circunstâncias que eu não conheço, essas pessoas, mesmo que elas tenham uma intenção clara, sejam censuradas. Não estou aqui querendo definir qual a punição que é em contrapartida disso. Precisaríamos de uma outra live para fazer a dosimetria. Aprendi isso com a professora Messia, né, lá do Nossa Senhora da Conceição recentemente, adorei essa palavra. Não estou aqui para discutir isso, mas as pessoas que empregam esse tipo de mecanismo, de alguma forma, precisam ser censuradas, precisam ser observadas como tal. Inclusive, porque isso vai se somando e vão gerando novas experiências cotidianas, experiências de conflitos, que vão gerando novos motivos para novos conflitos, e aí a gente cai no loop infinito de uma sociedade em guerra. Sim. A esse respeito, Thiago, eu lhe acompanho. Veja, ainda falando sobre isso, que é o racismo estrutural, agora falando como se estivéssemos falando com pessoas que não têm qualquer intimidade com o assunto. Veja, e é por isso que é claro que importa a responsabilização eventual, mas importa menos se a gente pensa que existe um racismo que é estrutural. O que é a estrutura? Estrutura é aquilo pelo que funciona as nossas variáveis, os nossos caracteres. Os nossos caracteres funcionam com um modus operandi específico. Isso faz uma estrutura. E a estrutura de que falamos é essa, e por isso que a gente começou a falar sobre o paradigma do bem, do bom. A estrutura que vivenciamos, a estrutura social que somos e que vivenciamos, dá conta de que há uns bons e outros maus. E isso é de tal forma normalizado que isso faz parte, Tiago, da nossa expectativa de laços sociais. Né? Quer dizer, a gente já espera que, quando a gente entra na universidade, o professor é branco. E quando tiver um professor negro, isso vai ser nota. Isso não vai ser só situações assim curiosas, mas enfim, a gente já espera que aquela pessoa que exerça função de poder, função de liderança, seja branco. A gente já tem como normalizado o fato de que as pessoas que a gente tem, e esse é um valor socialmente compartilhado, as pessoas que a gente tem como bonitas, elas são brancas. Um pouco disso que fez a nossa raiz, quer dizer, o branco europeu veio, escravizou, matou o índio, escravizou o negro. Isso se mantém um pouco, eu diria, e você me diz o que é que você acha, você é o historiador aqui. Sim. Isso se mantém um pouco enquanto lugares, enquanto valor. A gente ainda acha que é signo de avanço, signo de beleza, o que se parece com um europeu. A gente ainda acha como menos valia o lugar que o negro pode ocupar. Isso já faz parte da nossa expectativa. E o índio, engraçado, o índio é aquilo que estava aqui e que a gente matou para poder fazer o Brasil. Ou seja, hoje o índio continua tendo o mesmo lugar, o não lugar.
né? O índio sequer servia para ser escravo, né? O índio era como diz, enfim, como dizem, o índio é indolente, né? Pois é. Diga. E recentemente eu vi alguém falando assim, entregaram, uma pessoa se referindo à questão da demarcação de terras indígenas, né, falaram, entregaram o país para os índios. Veja que loucura, né? Essa pessoa entrou na máquina do tempo. Mas é isso. E assim, eu sou do partido de que nós precisamos sim intervir agora. Por quê? Porque a partir do momento que a gente intervém, a gente causa alterações na estrutura. A partir do momento que a gente toma experiências individuais, né, que são de grande valor, mas que a gente precisa até fazer uma ponderação aqui, a gente vai modificando a estrutura, porque a estrutura vai gerando valores que geram crenças, sabe? O que a gente pode entender que gera expectativas, como você acabou de citar aí. Agora, Ricardo, as experiências cotidianas, para mim, enquanto professor, né, que, claro, a gente também trabalha com a escuta, mas professores trabalham sobretudo com a locução e interlocução, né? É isso que a gente vive, de falar com o aluno e de ouvir o aluno. Da interlocução. Né? Eu vejo tantas experiências dos meus alunos cristalizadas ali, que às vezes se representa através de uma música que o aluno ouve, de um poema que o aluno escreve. E os meus alunos são fortes elementos de experiências cotidianas. Adolescente sofre muito esses preconceitos, né? A adolescência, ela é historicamente uma fase transitória. Por ser uma fase transitória, é uma fase de construção ainda, e aparentemente tudo que está sendo construído pode ser mais facilmente moldado, pode ser também mais facilmente agredido. Então é muito comum um adolescente sofrer muito tipos de preconceito de todas as ordens, tá? E hoje aqui, mais uma vez dizendo, em questão de pauta, a gente vai se centrar nisso. Qual o valor que a gente pode dar às experiências cotidianas? Recentemente eu conversei com você sobre isso. As experiências cotidianas, elas vivem, na minha leitura, elas vivem uma zona cinzenta, né? Não podemos elevar elas ao patamar de cultura, de exemplo, de molde de rotina, sabe? Assim, nós não podemos colocar ela nesse patamar elevado de cultura, de tradição, mas também não podemos rebaixá-la ao patamar minúsculo de fato isolado, né? Porque isso é muito interessante. Fato isolado é uma forma de você rebaixar, né, a intensidade do que lhe ocorre, mas esse rebaixamento de intensidade só serve para quem não passou por aquilo, né? É uma desculpa retórica muito confortável dizer que é um fato isolado, né? E nós aqui estamos acumulando fatos isolados há meio que algumas centenas de anos, né? E a gente insiste em colocar as nossas experiências cotidianas acerca desse assunto para debaixo do tapete. Em cima do tapete, na estampa do tapete, estava escrito sobre esse local. Então, põe aqui os seus fatos isolados. Pronto, para você ser assim mais mercadológico. Então, qual o valor dessas experiências cotidianas? Então, Tiago, em conversa sobre isso, a gente inclusive divergiu um pouco, não conceitualmente, mas sobre a importância disso. Eu acho que eu acho que individualmente a gente ainda vivencia um momento que a gente fica em dúvida se o negro, né, fica em dúvida se aquela forma de tratar diferente, o porquê que foi distração, não foi. A gente conversou inclusive sobre situações pessoais, né? A gente fica um pouco confuso, às vezes a pessoa se distrai, a gente quer crer, né? Então, individualmente, a coisa cursa assim. É como você disse, é uma sucessão de experiências individuais. Eu acho que a conversa, o desenvolvimento do assunto, ele se enriquece se a gente deixa de se preocupar se individualmente acontece ou não. A gente entende que a estrutura é algo que é o caldo no qual todos estamos imersos, né? O racismo faz parte, e por isso que eu trouxe a imagem da colonização, está no nosso DNA, né? A gente continua achando que o que é bom o bom é branco e o que é mal é preto, né? E isso é um caldo cultural que se nos apresenta no mundo quando a gente vem a ele, ao mundo. Já está pronto, já está feito. O branco, quando vem ao mundo, ele vê na TV, o galã é o branco, o mocinho é o branco, a menina desejável, o menino desejável é o branco. E isso repercute na mídia, isso repercute nos lugares, na produção cultural, na sala do colégio dele, na faculdade dele.
né? Então, assim, a gente sabe qual é o lugar. A gente sabe onde encontrar preto, a gente sabe onde encontrar branco. Se você vai em bairros periféricos, é onde você vai encontrar negros. Se você vai em lugares ricos, nobres da cidade, se você vai a restaurantes bons, se você vai a lugares privilegiados, lugares bons, você sabe que você vai encontrar o branco. Então, acho que a gente... E é por isso que eu gosto de pensar esse assunto como uma tensão do pacto civilizatório que a gente topou fazer, né? E isso nos faz pensar também em certa alienação que a gente vivencia. Porque não só individualmente, quer dizer, o paradigma do bom, ele não consegue ver em si algo mal, ele precisa ver fora. Ele se desconhece, ele perde a oportunidade de fazer algo que é dele. Talvez eu esteja até falando um pouco disso, que é o aspecto individual, digamos. Quer dizer, ele perde a oportunidade de tratar, de cuidar, de dialogar, de ver isso que nele precisa de atenção, precisa de tratamento, né? O mal está sempre fora. Então, voltando já para o acento que eu prefiro dar a isso que é a estrutura, que é o racismo, eu acho que a gente faz mais e melhor, a gente faz um discurso mais potente se a gente consegue visualizar que o racismo é algo que gere as nossas relações, não é algo que acontece eventualmente, é algo que dá o tom das nossas relações. Então, e eu acho que é importante a gente, nesse momento, tensionar isso, Tiago, pelo seguinte: a gente ainda vivencia os fatos individuais, né? George Floyd morrendo, nossas crianças todos os dias, Tiago, crianças negras morrendo. Todos os dias é vídeo nas redes sociais de policiais batendo em negros. Quer dizer, a gente deixa de vivenciar isso isoladamente, cada um se doendo por si, para fazer uma live, mesmo que eu não tenha experiência em live. É a minha primeira live, Thiago, né? Eu acho muito bom. Nunca vai esquecer da gente agora. Já não esqueceria. E eu acho bom a gente vir aqui, mesmo não estando familiarizado, né, com esse tipo de interlocução, porque é nessa hora que as coisas estão tensas, que a gente está falando sobre isso, que a gente precisa se olhar e perceber que não sou eu que estou angustiado com o George Floyd morrendo com o pescoço, com o joelho no pescoço, né? Somos nós. A gente precisa se ver, a gente precisa saber e ter notícias de que os outros sentem assim também. E eu acho que a importância de dar esse passo e dizer coisas sobre o racismo, eu penso que tem como finalidade, e é por isso que eu estou aqui, de a gente, tensionando a discussão e conversando, e se vendo e se sentindo, a gente possa construir um discurso como foi, e aí eu tomo a imagem do feminismo muito rapidamente, para dizer, o feminismo ele se organiza já ao longo das últimas décadas, já vem de alguns anos, e chega a hoje poder criar discursos que têm efeito. São discursos que são instrumentos. Dando como exemplo, no Carnaval de Salvador, uma menina que é assediada, há 10 anos atrás, ela seria assediada e pronto, como é o modus operandi do Carnaval de Salvador. Mas hoje há um discurso e haverá quem diga, mexeu com uma, mexeu com todas. Hoje haverá quem diga, deixa as minas. E antes, ali onde era vulnerabilidade, haverá outras pessoas que juntar-se-ão a ela. Né? Haverá a circunstância na qual ela vai deixar de vivenciar a fragilidade para vivenciar a força, para experimentar, descobrir ou redescobrir a sua dignidade, coisa que é inegociável. Exato. A gente Exatamente. precisa... Mas, sim, Tiagão, só para eu concluir, desculpa ter tomado um pouco agora a palavra, porque o tempo está bem adiantado agora que eu vi. Eu acho, Tiago, que os negros, a gente precisa se ver um no outro. A gente precisa saber que quando um negro morre, não é você por mera questão de circunstância, porque é uma coisa estrutural. Então, é hora de, quando um negro vivenciar uma situação difícil por causa do racismo, que todos se vejam ali. É preciso que a gente possa se sentir, ter um sentimento de pertença. É preciso que a gente crie, esse é o momento de criar um discurso que seja para nós, não mais fragilidade, mas força. Força de pertencimento, de coesão. Desculpa ter tomado muita palavra. Não, só para concluir isso, que eu faço essa discussão com meus alunos também, uma coisa muito importante a ser dita. Sim. Para ser bem exemplar, e aqui eu estou passando exatamente uma fala que a gente constrói por vezes em sala de aula, tá? Dentro de um debate, etc.
Se você é uma pessoa, e aqui independente do gênero, se você é uma pessoa negra, está andando na periferia, vão desconfiar de você porque você é negro. Mas se você é uma pessoa negra e está morando, andando em bairros nobres, vão desconfiar de você pelo mesmo motivo. Então, é necessário esse sentimento de pertença, sim. Tá? É necessário que ele se construa, que ele se desenvolva, sim. Tá? Para garantir o nosso conforto e sobrevivência. Sim. Agora, para a gente tomar aqui a reta final, a exclusão aqui nesse Brasil, ela é velada ainda, sabe? Vamos tentar fazer isso aqui, fechar isso aqui rapidinho. Vamos, tá? Claro. Para passar da hora. Será que aqui no Brasil esse processo de exclusão ele ainda é velado? O que é que o Tiagão acha? Não sei se ele consegue ser velado, não sei se ele consegue se esconder atrás do véu e aí a gente abre espaço para o conceito dele ser velado. Acredito que há uma intenção de que ele o seja, mas também acredito que a duras penas as pessoas que estão do outro lado desse véu conseguem lançar luz para o que tem atrás dele. Acredito que por mais que algumas pessoas tentem esconder, as pessoas que estão do lado de fora conseguem estar mais à procura. Sabe? Acredito que cada vez mais pessoas tentem passar uma borracha nas matrizes tristes da história, cada vez mais tem pessoas que conseguem enxergar através do papel, sabe? Então, acredito que a gente faz um caminho hoje, que é um caminho muito comum das civilizações que passam pelas suas fatias mais tristes mesmo, que é de sempre haver um discurso apaziguador. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado quando o discurso apaziguador vem das mesmas bocas que proporcionaram a guerra em outro momento. Tá? Então, assim, a gente precisa estar atento a isso. Não para que a gente gere novos conflitos, mas para que a gente gere justiça a partir disso. Vou passar a bola para você para a gente encerrar. Tá. Então, Tiago, de forma bastante rápida, professor Tiago, eu acho que durante muito tempo quisemos crer que é velado. Né? E eu penso que é um otimismo meu achar que só quisemos e que não queremos ainda. Né? Há muitos entre nós que é capaz de jurar que não há racismo. Eu vivencio na qualidade de um negro que ocupa lugares majoritariamente brancos, escola particular, faculdade. Hoje eu sou um psicólogo, a maioria das pessoas que eu atendo, e esse é só um exemplo, é branca, porque, enfim, por diversos motivos. Então, muitos de nós querem crer que é uma questão velada, é uma questão que não é bem assim, desconversa, tá? Mas eu acho que a repercussão que hoje esses últimos casos deu, nos dá o índice e que a gente pode ousar sonhar de que não há mais véu possível. Né? Talvez o acontecimento dessa e de outras lives que tem acontecido aos montes, que bom. Eu acho que esse é o descobrimento, no sentido de quem descobre, tirar o cobertor, é o descobrimento do racismo, né? É o desvelamento do racismo. Então, eu acho que a gente precisa, reitero, construir, né, esse discurso que vai nos permitir, enfim, desvelar isso que muito nos acontece. É isso aí. Bom, a gente está aqui, né, indo na nossa reta final para tentar debater os regimes de exclusão. A gente tinha aqui como pauta inicial falar do fascismo e do racismo, né? A gente também já estava imaginando que, por uma questão até mesmo de estrutura, a gente ia terminar falando um pouco mais sobre o racismo mesmo, porque nos é o assunto que mais nos sensibiliza enquanto sociedade. Eu de início confessei o meu assento. Não é verdade? E a gente está aqui, a gente deixou essa pauta do velado para o final de uma maneira quase que intencional. Que cada vez mais nós tivermos pessoas que queiram jogar os assuntos para a escuridão do esquecimento, cada vez mais vai ter gente querendo lançar luz sobre as sombras. E é isso que a gente está querendo fazer aqui agora. Eu espero muito que vocês que viram aqui essa live, né, que viram aqui esse debate, que vocês se sintam prestigiados, que vocês se sintam inspirados
né, a ser antirracistas e anti qualquer tipo de preconceito e qualquer tipo de coisa que atrapalhe o desenvolvimento da sociedade de forma coletiva, né? E isso é muito importante para a gente. Ok, Ricardo? Ok, eu gostaria de falar muito rapidamente, porque o tempo está estourado, estou consciente disso. Eu gostaria de dizer que, para mim, é uma alegria, assim, sem tamanho. Eu não sei quem está vendo, quem não está vendo a live. Vou ter notícias disso depois. Mas estou muito contente de estar com você, Tiagão, colega de tantos anos. Estou muito contente de estar falando no ambiente do Colégio Nossa Senhora da Conceição. E eu desejo, assim, com muita sinceridade, que esse momento nos sirva de encorajamento para que a gente fale, para que a gente não se deixe mais confundir com quem diz que é mimimi, está se vitimizando. Será que quem está sendo vitimado pode vitimizar-se? É isso que a gente precisa tensionar, né, nas nossas discussões. Então, quero agradecer o convite, quero deixar um abraço afetuoso para todos e que possamos eventualmente nos encontrar de novo. Vai ser sempre um prazer. Vem para cá, Vitor!